Que fazes aqui, Elias? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 segue dizendo: traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Foge também destes. Feche os seus olhos e vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aqui está esse miserável pecador, Senhor. E eu gostaria que aqui atrás desse púlpito, a minha vida simbolicamente estivesse escondida atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Que Ele fale com a tua igreja, que assim como aquela rocha de Horebe, de onde jorrou água durante toda a peregrinação do povo no deserto, saciando a sede daquele povo, que aqui desse púlpito possa jorrar a água da vida, alimentando a sede da tua igreja nessa manhã, Pai. Toma em tuas mãos as nossas vidas e eu me atrevo a fazer um pedido ao Senhor nesse momento. A tua palavra diz que muito mais do que pais e mães estão desejosos de dar boas dádivas aos seus filhos, o Senhor está com o desejo ardente de derramar o teu Espírito sobre a tua igreja. E a minha oração, Senhor, é para que em nome de Jesus, esse culto de hoje, desse momento, seja ainda mais poderoso e mais abençoado do que o que tivemos ontem à noite, Senhor. Derrama do teu poder e da tua bênção. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A Idade Média, um período da história que cobre mais ou menos século XIV, século XV, século XVI, é conhecido pelos grandes estudiosos como um período negro, onde o avanço do conhecimento científico, intelectual, espiritual, foi completamente bloqueado. Bloqueado porque o mundo era governado por um sistema de religião que dominava a mentalidade das pessoas. Um pequeno exemplo para vocês, provavelmente vocês já ouviram falar de Galileu Galilei. Alguém que estudou os livros de Nicolau Copérnico e chegou à conclusão de que a Terra não era o centro do universo. É a famosa teoria do heliocentrismo. O Sol, na realidade, seria o centro do universo. E a igreja que dominava o mundo, vendo que esse homem havia descoberto algo que contrariava as doutrinas e as crenças da igreja, ela finalmente intimou Galileu Galilei para comparecer aos tribunais da Inquisição, e ele, com medo de morrer, se retratou e voltou atrás de uma descoberta que futuramente viria a ser reconhecida pela ciência e pela própria espiritualidade bíblica. Foi um período negro. As Bíblias que existiam, os poucos exemplares, eram escritos apenas no latim, um idioma praticamente obsoleto. Não era um idioma comum, eram poucos aqueles que falavam esse idioma. O grego era mais comum naquela época. E então o mundo vivia um período de escuridão espiritual, intelectual, científica, moral e tudo que é tipo de escuridão que vocês podem imaginar. Entretanto, com o alvorecer da Reforma Protestante e Gutenberg, que foi o grande inventor da imprensa, as Bíblias agora começaram a ser reproduzidas em vários idiomas e publicadas em exemplares cada vez maiores e em números cada vez maiores. E o conhecimento agora se tornou acessível às pessoas. As escamas começaram a cair e o mundo estava passando por um processo totalmente diferente. Já não havia mais aquelas trevas morais, espirituais, científicas, e uma série de descobertas foram desenvolvidas. Porém, queridos,
nada se compara a essa geração que nós vivemos, a geração pós-moderna, século 21 e finalzinho do século 20. Nós não vivemos mais, eu diria, e na realidade os próprios estudos sociológicos dizem isso, numa era tecnológica meramente. Nós já vivemos na era da informação. Nós temos acesso à informação de maneira muito veloz, muito rápida. Augusto Cury, por exemplo, que é um dos psicólogos mais famosos do mundo e seguramente o mais famoso do Brasil, ele diz que uma criança de 7 anos de idade tem mais informações hoje do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Nós temos um acesso à informação inigualável. Basta você entrar no Google e você tem um acesso muito rápido e veloz à informação. Só que preste atenção agora no paradoxo. O apóstolo Paulo falando da geração do século 21, a geração da informação, a geração das universidades de Harvard, de Princeton, de Cambridge e de tantas universidades famosas no mundo. A geração da informação, segundo o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, é a geração mais desgraçada que já pisou no planeta Terra. É a geração mais cruel, mais depravada, mais promíscua, mais traidora, mais infiel, mais tudo que é ruim que nós podemos imaginar, e não sou eu quem estou dizendo. Se nós voltamos aqui ao texto de Timóteo que acabamos de ler, ele diz claramente, sabe porém isso, que nos últimos o quê? Dias, ele está falando da nossa época. E ele cita uma vasta lista de caracteres que parecem um antagonismo com a geração da informação. Parecem contradizer a geração da informação. E não bastasse o diagnóstico de apóstolo Paulo na carta a Timóteo, o próprio Deus, na carta que ele direcionou à última igreja, vocês sabem que o livro de Apocalipse, ele divide a igreja do Senhor aqui na terra em 7 etapas, começando lá no ano 31 depois de Cristo, na igreja apostólica, e vai até a segunda vinda de Jesus. E a última igreja do livro de Apocalipse é a igreja de quê? Como que é o nome dela? Laodiceia. E olha qual é o diagnóstico que Deus dá de Laodiceia. A igreja do século 21, a igreja da informação, a igreja das universidades. Ele diz assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Devem ter algumas versões aí, que no lugar de infeliz, a palavra diz desgraçado. Esse é o diagnóstico da nossa geração. Como entender então isso? Como eu sei que nós hoje, infelizmente, somos uma geração muito incrédula, e a nossa mente ela é muito informatizada, muito científica, nós parece que precisamos de comprovação científica para tudo o que nós acreditamos. Os milagres são explicados cientificamente. E muita coisa hoje é explicada cientificamente. Então, como eu sei disso? Eu trouxe para vocês algumas informações científicas, para que vocês vejam como a nossa geração ela está comprometida. Não é apenas um diagnóstico bíblico, é um diagnóstico científico, e eu costumo dizer que a nossa geração hoje provavelmente ela será mais condenada do que a geração de Noé. Porque o que Noé pregava era anticientífico, nunca havia chovido no planeta Terra. Mas hoje a ciência ainda corrobora com o que a Bíblia diz. A própria ciência, por exemplo, fala que o mundo não suporta mais um número X de anos. Já estão buscando alternativas de viver em Marte, de viver em outros planetas, porque há uma condição de insustentabilidade no mundo. E a ciência hoje vem comprovando muita coisa que está na Bíblia. E uma delas é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que a nossa geração hoje tem uma perturbação mental, uma perturbação psicológica, uma perturbação neurológica. Embora eles tenham muita informação, não estão sabendo utilizar a informação. Alguma coisa está errada.
Alguns dados dos que eu vou mostrar aqui para vocês são do próprio Augusto Cury e outros são da Organização Mundial da Saúde. O primeiro, por exemplo, diz o seguinte: 50% da população mundial, ou 1 a cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões delas, cedo ou tarde, desenvolverão algum transtorno psiquiátrico. Você sabe o que é um transtorno psiquiátrico? Vou citar alguns deles para vocês: síndrome do pânico, ansiedade, depressão, esquizofrenia e estresse. São apenas alguns transtornos psiquiátricos que, segundo Augusto Cury, a metade da população desenvolverá cedo ou tarde. Como pode isso? Nós hoje estamos cheios de psicólogos, cheios de médicos, cheios de farmácias. Mas a nossa geração hoje, a metade, segundo as pesquisas, desenvolverão cedo ou tarde algum transtorno psiquiátrico. Um outro dado nos diz que 80% das pessoas estão apresentando sintomas da SPA. Não sei se vocês sabem o que é SPA, é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que está sendo tratado por muitos como... Me fugiu o nome agora. Quando a criança é muito agitada, hiperatividade. Muitos pais, inclusive, estão levando crianças para serem tratadas com médico, supondo que as crianças são hiperativas, e é um erro. O que há na realidade é uma síndrome do pensamento acelerado, provocada pela quantidade de informação que elas recebem, pelos celulares que os pais, por exemplo, dão para os filhos desde cedo, e que a criança com 7 anos de idade não é capaz de mensurar, não é capaz de transformar aquela informação em conhecimento, e esse celular, que poderia ser um bom instrumento, se torna uma arma que está destruindo essa geração. 80% das pessoas... Agora faça um diagnóstico você. Eu vou citar aqui alguns sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Veja se você já tem alguns desses sintomas. Primeiro, acordar cansado. Segundo, dores de cabeça constante. Terceiro, dores musculares. Quarto, sofrer por antecipação. Quinto, dificuldades para dormir. Sexto, pouca tolerância com pessoas que são lentas para o aprendizado. Sétimo, a mente muito agitada. E o oitavo, perda de memória rápida. Só pelo Xi aí, eu já vejo muitos que estão inclusos aqui nessa estatística. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Principalmente quando nós vemos esses dados sendo confirmados dentro da igreja. E o problema não para por aí. Nós hoje nunca tivemos tanta informação quanto ao prejuízo da utilização das drogas, por exemplo, sejam elas lícitas ou ilícitas. Mas os dados nos dizem que o percentual de dependentes de drogas dobrou de um ano para cá, entre pessoas com até 18 anos de idade. E nos é dito ainda que os adolescentes geralmente associam o uso de drogas para aliviar o sofrimento, angústia, ansiedade e problemas familiares, que hoje está cada vez maior. E para a gente fechar essa parte das estatísticas, essa é a doença do século XXI. Estima-se que a depressão ocupará o segundo lugar entre as causas de doenças e incapacidade no mundo no ano de 2020, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. A OMS calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Isso o que eles conseguem calcular. Mês passado, o mês de setembro, foi considerado como Setembro Amarelo. E vocês sabem por quê? Inclusive a Igreja Adventista esteve envolvida na campanha também para ajudar as pessoas que estão aumentando cada vez mais os índices de quê? Quem lembra? Suicídio. De acordo com a OMS, em cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E outras 3 intentam fazê-lo. De todos os pacientes diagnosticados com depressão, estima-se que 15% morrem por suicídio. É preocupante ou não é? Com certeza.
fica muito claro que a nossa geração, apesar da informação que recebe, está sofrendo um distúrbio neurológico. A nossa geração está quase ameaçada à extinção. Se nós seguirmos da maneira como estamos, a própria humanidade se autodestruirá. Se autodestruirá. Nós estamos ameaçados, estamos sob ataque. E sabe, irmãos, tudo isso que nós vimos a ciência dizer, tudo isso que nós vimos o diagnóstico bíblico nos dar. Ontem eu mencionei que Deus levantou um profeta para essa geração, que está sendo ignorado, que está sendo trocado pela leitura ou por entretenimentos televisivos. E os livros que a nossa igreja oferece de maneira fácil, hoje até no celular nós conseguimos gratuitamente esses livros. Eles estão sendo deixados de lado. Uma profeta que Deus levantou, que com 9 anos de idade levou uma pedrada na cabeça, ela escreveu 2 materiais que foram compilados pela nossa igreja, que se chama Mente, Caráter e Personalidade. Ela não foi psicóloga, ela não foi médica, não teve estudo, ela foi sim um instrumento de Deus para instruir a sua igreja, amém? Amém. Foi isso. Agora preste atenção no que ela escreveu, numa época onde os conhecimentos sobre o cérebro humano ainda eram extremamente banais, se é que eu posso dizer assim. Pouquíssimos. Até hoje, a ciência ela talvez consiga compreender aí de 5 a 10% da capacidade do cérebro humano. Então imagine na época da irmã White, e olha o que ela escreveu. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 7. Preste atenção. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10, deixa eu traduzir isso para você. 9 a cada 10 das doenças das quais os homens sofrem tem aí a sua base. Tem aonde a base? A maioria das doenças, 9 a cada 10, começam aonde, segundo esse texto? Na mente do ser humano. É exatamente o que nós estamos vendo no século XXI. Eu tenho certeza que esse texto não foi escrito para o tempo dela. Porque naquela época as pessoas não tinham essa vida acelerada, estressada, ansiosa que nós temos hoje. Ela escreveu para a gente isso aqui. 9 a cada 10. Tem como piorar isso? Tem. E agora preste muito atenção, porque Deus vai falar, provavelmente, com cada um de vocês agora, individualmente. Tem como piorar? Tem. Sabe como? Quando nós pegamos estas estatísticas que fazem parte da nossa cultura secular, mundana, e nós vemos que esses problemas do mundo lá fora, eles estão acontecendo dentro da onde? Da igreja. É aí que a minha preocupação, ela aumenta muito mais. As pessoas hoje, elas não estão sofrendo apenas de um problema neurológico fisicamente falando, mas há também um problema neurológico espiritual. Mas como que é isso, irmão Jefferson? Problema neurológico espiritual, como que seria isso? Vamos lá. Quem leu o Impacto e Esperança desse ano, do pastor Ivan Saraiva, ele trouxe ali uma estatística dizendo que hoje existem mais de 40 mil denominações cristãs no mundo. 40 mil, irmãos. 40 mil. Para quê? Exatamente para atender uma geração que está perturbada. E comece a entender um pouquinho disso. Se você gosta, por exemplo, de surf, você tem igrejas hoje cujo púlpito é uma prancha de surf. Se você gosta de dinheiro, você tem igrejas hoje que pregam a teologia da prosperidade. Se você já é mais sensacionalista e gosta de cultos mais extravagantes, você tem igrejas hoje que promovem entrevistas com os demônios no púlpito. Então, são igrejas para todo gosto. Eu costumo comparar com restaurante. Satanás, sabendo dessa perturbação que as pessoas vivem, Satanás, sabendo dessa dificuldade que essa geração tem,
ele decidiu criar igrejas como restaurante, e é cada vez mais comum as pessoas dizendo: eu não vou naquela igreja porque eu não me sinto bem. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer isso? Vão para as igrejas para se sentir bem. Por quê? Porque estão perturbadas, estão com um problema muito grande, e Satanás, se aproveitando disso, está usando essa perturbação para atrair as pessoas para o evangelho, que é falso e não é verdadeiro. E eu divido ali 3 exemplos para você compreender como isso se aplica na prática. Nós falamos de esquizofrenia, nós falamos de depressão, falamos de suicídio, e eu queria te mostrar como existe a esquizofrenia espiritual, a depressão espiritual e o suicídio espiritual que está matando a igreja cristã hoje. Mas, irmão, o que é esquizofrenia espiritual? Presta atenção. Uma pessoa esquizofrênica, ela tem um comportamento variado. Em um dado momento, ela se comporta de uma forma, e passam ali alguns minutos ou horas e ela já tem um comportamento totalmente contrário àquele que ela manifestou algumas horas atrás. E acaso não é verdade que dentro do cristianismo está cheio de cristão esquizofrênico espiritual, que vive uma realidade dentro da igreja, que dentro da igreja é um santo, que dentro da igreja não fala palavrão, que dentro da igreja se envolve talvez com as atividades da plataforma, é ancião, é diácono, é professor de escola sabatina, mas lá fora, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, ele não vive a mesma vida que ele esconde aqui dentro da igreja? O cristianismo está ou não está cheio de cristão assim, irmãos? Eu costumo comparar com a besta que sobe da terra do livro de Apocalipse, capítulo 13. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E isso eu chamo de esquizofrenia espiritual. Vive uma vida dupla, vive uma realidade dupla, como Elias condenou lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Cristão que só se consagra a Deus quando vai pregar na igreja. Não, eu agora, olha, eu tenho um compromisso muito importante, então hoje eu não vou assistir coisas que não prestam, hoje eu não vou frequentar tais tipos de lugares, porque amanhã eu tenho que pregar. Que coisa medíocre é essa? E aí, como se nos outros dias, sabe, eu acho errado até um chavão, um clichê que nós temos no nosso meio, que diz assim: o sábado é para Deus, e os outros dias você faz o que você quiser. Faz o que quiser, vírgula. É verdade que os outros dias nós podemos fazer as nossas atividades normais, mas nós temos que viver em santidade para o Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Amém. Não é só no sábado. Esquizofrênicos espirituais. A gente começa a perceber como a realidade física está afetando a espiritualidade da igreja. E depressão espiritual, o que é isso? Uma pessoa depressiva, ela não encontra sentido na vida dela. Ela perde a sua identidade, ela não consegue compreender que ela tem uma importância exclusiva, um propósito para o qual ela vive nesse mundo, e ela se deprime. E hoje o cristianismo está cada vez mais depressivo espiritual. Como? Sem identidade. Talvez nós tenhamos aqui visitas de outras igrejas. Eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, eu olhava, por exemplo, e você vai se lembrar disso, para um irmão da Assembleia de Deus, e você sabia que ele era um assembleiano, porque tinha identidade, tinha característica, era um povo diferente. Você olhava para um irmão da congregação cristã, era diferente. Você olhava para um adventista do 7º dia, tinha identidade. Mas e hoje, irmãos? Nós comemos o que os outros comem, assistimos o que eles assistem, participamos do que eles participam, e só porque viemos na igreja alguns dias na semana, cremos que eles estão perdidos e nós estamos salvos. Depressão espiritual. Perda da identidade, perda do propósito para o qual nós existimos. E finalmente, tudo isso nos leva ao suicídio espiritual. Sabe o que é o suicídio espiritual? O pastor vem aqui na igreja,
prega para vocês, por exemplo, dizendo: igreja, não perca tempo assistindo, por exemplo, uma novela que incita o adultério, uma novela onde eles já trabalham para você incentivar o adultério, a poligamia, a traição, onde você vê lá um marido que é um cavalo, que trata mal a esposa, mas aí a novela põe lá um Dom Juan, um galã, que faz tudo de bom para a mulher, dar ramalhete, abre a porta do carro para a mulher entrar, e o marido dela é um cavalo, o marido de verdade é um cavalo, mas esse é um Dom Juan. E aí o nosso coração, por Satanás, é trabalhado para a gente torcer para acontecer o quê? Para ela se separar do cavalo e se casar com Dom Juan, fica com Dom Juan, mas isso na Bíblia se chama como? Adultério. Então o pastor prega aqui, ensinando para a igreja um caminho, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Então para mim eu não vou ser influenciado por isso, enganado. E é a isso que eu chamo de suicídio espiritual. Assiste sabendo que está errado. Ouve sabendo que o que está sendo ensinado naquela música é contra a Bíblia. Sabe que tudo isso que você está participando vai te levar para o lago de fogo, mas você segue alimentando aquilo. Isso para mim é um suicida espiritual. Sabe que aquilo vai matar com a vida espiritual dele, mas segue vivendo assim. Então a cultura está influenciando o cristianismo de maneira terrível, drástica. O grande desafio do profeta Elias, da igreja adventista do sétimo dia, é lutar contra a cultura. E na realidade sempre foi assim, quando Deus levantou um povo nessa terra. A cultura sempre andou contra a igreja. Você se lembra quando Deus mandou o povo entrar em Canaã, por exemplo? O que Deus mandou fazer com o povo de Canaã? O que Ele mandou fazer? Mata, acaba com o povo. Eu não vou entrar no porquê disso agora, hoje muitos questionam como matar. Hoje eu tenho razões científicas até para isso, irmão. Estava vendo, por exemplo, um caso, assim, eu não vou entrar nisso, não vou entrar porque senão vou me complicar, eu vou ter que ficar explicando mais para vocês aqui, que hoje eu consigo compreender por que o Senhor mandava matar no Antigo Testamento, inclusive crianças. Ele pode, porque Ele sabe a condição que a situação chegava. Mas vamos voltar aqui. Deus, então, sempre se preocupou com o povo dele sendo influenciado pela cultura. Então nós temos essa cultura do século 21 e a igreja adventista do sétimo dia, o profeta Elias, levantado para desafiar, para lutar contra a cultura. Mas aí você pode me perguntar, mas irmão, como assim? Será que nós como adventistas estamos também ameaçados contra essa cultura? Quero fazer uma pergunta para você, e você vai me responder levantando a tua mão. Você conhece algum adventista que está ou já sofreu isso, ou está sofrendo com depressão? Alguém conhece? Ok. Eu não vou nem entrar aqui na ansiedade, no estresse, porque daí eu acho que todas as mãos iam se levantar. Se nós estamos sofrendo com esse tipo de enfermidade física, o que nos garante que nós também não estamos sendo afetados com a depressão espiritual, por exemplo? Era plano de Deus que nós estivéssemos sofrendo isso? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Olha a promessa agora, primeiro vem a condição, depois vem a promessa. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quem crê nessa promessa diz um amém bem forte. Amém. Glória a Deus.
Essa é a promessa de Deus. Nunca foi plano de Deus que nós sofrêssemos com essa enfermidade. Por exemplo, preste atenção, câncer. O câncer foi uma das pragas que Deus enviou sobre a terra do Egito, que a Bíblia chama de tumores malignos, e será uma das 7 últimas pragas sobre os ímpios nos últimos dias. O câncer não era uma enfermidade que Deus gostaria que se desenvolvesse no nosso meio. Hemorroidas. Você sabia que a hemorroida foi uma maldição que Deus enviou sobre os filisteus quando eles roubaram a arca da aliança do Senhor? Sabia disso? E hoje, por conta má alimentação, uma série de fatores, na realidade, essa vida estressante, nós estamos desenvolvendo essa enfermidade. Não era plano de Deus, não era plano do Senhor. Mas eu quero que você siga me acompanhando na questão espiritual, que é a principal, embora a questão física seja muito séria também. Porque nós somos holistas, nós cremos que há uma relação entre corpo, alma e espírito, é tudo uma coisa só. Então, se a minha vida, a saúde está afetada, lógico que a minha vida espiritual vai estar afetada. Não há separação, irmãos, entre uma coisa e outra. Então, nós temos que cuidar das 3 coisas de maneira equilibrada, harmônica. A serva do Senhor diz no primeiro parágrafo do livro Educação, que a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. São 3 coisas que nós temos que desenvolver. Agora eu quero mostrar aqui para você um detalhe. Essa preocupação, ela é desse miserável que está aqui na frente de vocês? Não é desse miserável, somente. Como eu disse, eu não sou nada, eu não tenho faculdade de teologia, não tenho graduação, eu não sei nem por que Deus me chama para pregar essas mensagens. Eu não sou nada, irmãos. E é por isso que eu tento trazer o máximo de informação possível. E existem líderes da nossa igreja que estão preocupados com a nossa identidade adventista. Estão vendo que a igreja, o povo adventista, está passando por um processo de depressão espiritual. E eu quero mostrar isso para você aqui agora. O primeiro deles, George Knight, um dos maiores historiadores reconhecidos pela nossa igreja. Num livro chamado A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, páginas 55 e 56. Preste atenção no que ele diz. O adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Você sabe o que é uma pessoa castrada, né? Ontem eu vinha para cá e estava lendo uma matéria que saiu na RA, Revista Adventista, agora desse mês. A nossa igreja esteve reunida em concílio de associação geral, no mês de outubro mesmo, durante uma semana, e eles estavam fazendo um levantamento dos números dos últimos anos. E sabe o que eles mostraram? A cada 100 adventistas batizados na igreja, 49 estão abandonando a fé. Quase 50%. Castrado. O adventismo desenvolvido pelos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem? Isso é sintoma de quê? Você se esquecer de quem você é sintoma de quê? De depressão. E o texto segue, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido para a nossa existência. Isso é sintoma de depressão. O doutor Alberto Tim, diretor associado do White State, na Revista Adventista de junho de 2001, nas páginas 14 e 16 da revista, em um artigo chamado Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Tudo isso foi escrito para nós. Como igreja e como indivíduos, precisamos indagar a nós mesmos.
É esse tipo de adventismo existencialista que realmente queremos para nós hoje? Não nos inquieta mais o grande número de apostasia de pessoas que nunca foram devidamente alicerçadas na mensagem adventista? E que não muito depois do seu batismo deixam as nossas fileiras para se unirem a outras denominações? Não nos preocupa o fato de estarmos hoje bem mais perto dos eventos finais do que as gerações anteriores e, ao mesmo tempo, bem mais doutrinariamente vulneráveis do que essas gerações? Meus irmãos, a situação é realmente preocupante. Sabe, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu contava o meu testemunho agora, há pouco tempo atrás, aqui para o pastor, que eu não tenho tempo para contar aqui para vocês, mas o meu batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia foi um milagre. Um milagre. Irmãos, uma das coisas que me fez crer de todo o meu coração nessa igreja foi um texto que eu li, que apesar de todo esse cenário preocupante que nós estamos vivendo, que apesar de nós entendermos que há uma igreja militante, e que essa igreja militante não será a igreja triunfante, apesar de todo esse cenário preocupante, tem um texto que me trouxe assim, eu não digo nem só esperança, mas certeza no meu coração. Foi um texto que diz que apesar de toda essa dificuldade, a igreja parece que vai cair, mas pelo poder de Jesus Cristo ela não cairá. Amém. E como isso vai acontecer? É aqui que eu chego na metade final do nosso estudo. O título do nosso tema, que fazes aqui? Elias. Até agora eu não falei nada de Elias. Onde entra o profeta Elias nessa história? Quem é Elias? Me ajuda a lembrar quem é o profeta Elias hoje? Nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos acostumados a olhar o profeta Elias como um super-herói, e o foi. Mas ele também teve um ponto fraco. Aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, por exemplo, o texto diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias, ele tinha ponto fraco. E eu quero que você agora se recorde de uma experiência que é a experiência que eu gostaria de trazer para nós meditarmos aqui. Meus irmãos, eu sei, principalmente no sábado, nós estamos no culto já há várias horas e a tendência, isso é científico até, que nós acabamos nos distraindo depois de 40, 50 minutos de mensagem, e nós já tivemos escola sabatina, já tivemos uma série de atividades aqui, mas faça um esforcinho mais, faça um esforço mais. Não se distraia, porque esse é um momento importante na nossa mensagem. Tudo o que a gente viu até aqui foi só preparatório para chegar nesse momento. Então se esforça, presta atenção agora. Você vai se recordar que o profeta Elias, quando ele estava chegando perto do final do seu ministério, lembra? Pertinho do final do ministério dele aqui na terra, o que aconteceu com o profeta Elias? 1 Reis, capítulo 19, versos 1 até o 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê, irmãos? Isso é sintoma de quê? De depressão. Pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E o versículo 9 até o 10 termina dizendo:
Ali Elias entrou numa caverna, veja os sintomas de depressão, a pessoa quer ficar sozinha, isolada, vai para um lugar escuro. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que está com depressão e síndrome do pânico, e eu cheguei em casa, você nota assim, irmãos, de cara, a pessoa vestida, em primeiro lugar, toda de preto, e com um semblante extremamente caído, triste. Então nós temos aqui Elias manifestando os sintomas de depressão, e ele vai para essa caverna, passa a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, aqui vem a pergunta, o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Os nossos olhos são carnais, e nós não conseguimos observar o que está por trás dessa pergunta que Deus fez para Elias. O problema de Elias não era só físico. Ele estava deprimido fisicamente, sim. Isso está confirmado aqui no livro Profetas e Reis, capítulo 12. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão se apoderou dele. Então Elias tinha um problema de depressão física. E, portanto, não pasmem se nós adventistas estamos sofrendo de depressão, porque Elias também sofreu. Só que a depressão de Elias não era só física. Havia um problema espiritual com Elias. E que problema era esse? Profetas e Reis, capítulo 13. Deus veio ao encontro do seu provado servo com a pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu te enviei ao ribeiro de Querite, e mais tarde a viúva de Sarepta. Dei-te a comissão de retornar para Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Cingi-te de força para guiares o carro do rei até a entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nessa fuga apressada para o deserto? E aqui está a palavra-chave. Que o quê? Que missão tens aqui? O problema de depressão do profeta Elias não era só um problema de depressão física. Elias estava perdendo o senso da sua missão. Ele estava perdendo a sua identidade. Ele estava perdendo, digamos, o propósito para o qual ele foi levantado. E ele fugiu. Senhor, talvez não seja exatamente o que aconteceu no Carmelo. Isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas e Reis. Ela diz que como ele viu fogo descer do céu e foi uma coisa estrondorosa que aconteceu no Carmelo, a serva do Senhor diz que Elias esperava que ia acontecer uma reforma generalizada no povo de Deus lá em Israel. Mas não foi o que aconteceu. Então Elias ficou decepcionado. Ele começou a pensar, será que os métodos que eu estou utilizando estão corretos? Será que a minha mensagem foi a mensagem verdadeira? Então tudo isso o diabo começou a trabalhar na mente dele. E ele começou a se afastar cada vez mais da sua missão, do propósito exclusivo para o qual ele foi levantado. Você sabe que existem 3 profetas Elias. Esse é o Elias do Antigo Testamento. Mas tem o Elias do Novo Testamento. Que é quem? Quem é o Elias do Novo Testamento? João Batista. Aí eu te pergunto, João Batista também teve um problema de depressão na vida dele ou não? Vocês se recordam? Quando João Batista estava no cárcere, a Bíblia chega a dizer que ele duvidou se Jesus Cristo era o Messias. E ele mandou os discípulos dele irem até Jesus para verificar se de fato ele era o Messias. E olha que detalhe, João Batista batizou Jesus e ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em ti me comprazo. Então ele começou a duvidar da missão dele. Para complementar aqui apenas, Desejado de todas as nações, capítulo 22, preste atenção, irmãos. Ao profeta do deserto, tudo isso, essa prisão dele, parecia um mistério além do que ele podia entender da sua penetração. Havia hora que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível tremor se apoderava dele. Poder-se-ia dar que o tão longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido. Então,
o que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar. Ele chegou a duvidar da mensagem dele. Por sinal, você sabe qual é a missão, a mensagem que só a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu do Senhor para pregar no mundo, no tempo que nós estamos vivendo? Se você quer entender isso, e eu faço quase uma intimação para você, venha à tarde, 4h30. Não adianta nada o que a gente estudou ontem e o que nós estudamos hoje, se vocês não vierem na parte da tarde. Não vai adiantar nada, irmãos. O que adianta saber quem somos, saber o nosso problema e não conhecer a solução? O que adianta? Venha à tarde. Porque nós hoje estamos sofrendo o ataque de Satanás para duvidar da nossa mensagem. Eu digo que só tem uma forma de Satanás destruir um adventista. Só tem uma forma. Uma. E vou dizer para você qual é a tarde. Não tem outra forma, não. E o texto termina dizendo: João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado da sua... Olha aqui o problema da missão de novo. Então, queridos, já são 5:45, nós precisamos finalizar. Se Elias e João Batista, eles são uma tipologia do Elias final, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tudo o que nós vemos em Elias e João Batista representam a missão da Igreja Adventista, será que esse problema que eles passaram não deveria ser um alerta para nós? Será que esse problema que eles enfrentaram não deveria ser uma advertência, uma exortação para nós, os Elias desse tempo que nós estamos vivendo? Deus tem um plano. Deus tem um plano, e o plano dele começa aqui. Onde está o plano dele? Nós estamos perturbados mentalmente, a nossa mentalidade está agredida por Satanás, física e espiritualmente, e nós estamos perdendo. Estamos como se fossem filhos bastardos, sem entender quem é o nosso pai, para que ele nos criou, qual é o objetivo da nossa vida. Estamos perambulando, não entendemos exatamente a nossa missão. Eu vejo o irmão aqui do departamento de evangelismo tem quase que implorar para a igreja se ajoelhar, chorar: venha pelo amor de Deus, para entregar os folhetos, o material. Deus tem um plano. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 16. Olha que plano impressionante. Veja que promessa fantástica. Preste atenção, queridos. Esse é o momento que o Espírito Santo vai fazer uma proposta para você. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem acredita nessa promessa diz amém. Amém. O plano do Senhor para a sua igreja, no tempo que nós estamos vivendo, é que nós tenhamos a mesma mente de Jesus Cristo. Aí você talvez se pergunte, por quê? Preste atenção, não se distraia. Por que ter a mente de Cristo? O Senhor Jesus, você sabe quantos anos de idade ele tinha quando ele tomou conhecimento pela primeira vez da sua missão aqui na terra? Você sabe quantos anos ele tinha? 12 anos de idade. Então não tem desculpa para ninguém, nem para as crianças. Ele tinha 12 anos de idade quando ele entrou no santuário pela primeira vez. E ele viu que lá no altar estava um cordeiro sendo sacrificado. E ele entendeu que chegaria um tempo em que no lugar daquele cordeiro, ele estaria sendo morto.
Desde aquele momento em diante, Satanás começou a lutar diabolicamente para desviar a Jesus da sua missão. A mãe não entendia, os irmãos não entendiam, o discípulo mais inteligente de todos traiu ele, o discípulo mais espevitado de todos negou ele 3 vezes. No momento em que ele mais precisava de um ombro amigo no Getsêmani, ele convidou os 3 mais confiáveis discípulos dele e eles dormiram. Na cruz do Calvário, a própria nação dele zombava de Jesus, caçoava de Jesus, cuspiram na cara dele, golpearam ele, açoitaram ele. Satanás fez de tudo para fazer Jesus desviar da sua missão. Mas graças a Deus, em nenhum momento os pés do nosso Salvador se desviaram do caminho que ele se propôs a trilhar quando ele veio ao planeta Terra. Quando a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, Deus está apelando para mim e para você. Que nós sejamos fiéis ao legado que Deus nos deu, assim como Jesus foi fiel à missão que ele veio cumprir no planeta Terra. Não é fácil, não é fácil. Para Jesus não foi fácil. À tarde eu vou falar um pouquinho com você sobre o que significa olhar para Jesus hoje. Porque isso para mim até um certo tempo foi algo muito subjetivo. Eu não entendia olhar para Jesus. Mas o que é olhar para Jesus? Isso tem tudo a ver com essa experiência de termos a mente de Cristo. Sabe, eu quero aproveitar, quero fazer um apelo para você. Eu não conversei com nenhum líder aqui da igreja, nem mesmo com o pastor, mas eu quero fazer uma proposta para você. Quantos aqui querem ter a mente como a mente de Cristo? Levante a sua mão. É uma proposta... Quem que vai negar uma proposta dessa? Só que, certa vez eu estava na pregação de um evangelista e ele disse algumas palavras que eu nunca me esqueci. Deus faz o impossível, mas o homem faz o possível. Não adianta você só orar pedindo a Deus que te dê a mente de Cristo. Você tem que fazer a tua parte. E a primeira delas eu quero fazer uma proposta. Você sabe qual é o livro do ano da igreja? Qual é o livro do ano da igreja, irmã? Ciência do Bom Viver. Esse livro, ele foi colocado a um preço mais acessível pela nossa igreja. E ele vai te dar instruções práticas de como você viver para desenvolver, com a ajuda do poder do Espírito Santo, desenvolver a mente como a mente de Jesus Cristo. Se você foi sincero quando você levantou a mão, você vai chegar até o pastor, até o líder de ministério pessoal da igreja, eu não sei quem que vai se responsabilizar por isso, mas você vai dar um jeito de conseguir esse livro se você não tem. E você vai começar a ler esse livro ainda esse ano. Não pode deixar, vou ler daqui a um mês, o diabo vai trabalhar e você não vai ler nada. E por fim, eu quero mostrar para você mais uma última promessa, para você entender o plano do Senhor completo agora. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu vejo Paulo aqui quase usando uma expressão que a gente usa hoje. Irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não pense que é normal, que Deus te criou para você desenvolver depressão, câncer e todas essas enfermidades. Deus não te criou para isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não se conforme com as mentiras deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus maravilhoso. Quero te convidar para se unir comigo agora a um louvor. Esse louvor vai ser a nossa oração dessa manhã. Esse louvor vai ser a nossa petição a Deus dessa manhã. Nós somos vasos, mas estamos cheios de porcaria. Precisamos ser quebrados. Um novo nascimento. Um dos textos mais conhecidos pelos adventistas é um texto de Coríntios que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que vive em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você deseja isso para a tua vida, novo, tudo novo, novos gostos, novos desejos, novas músicas, novos alimentos, novo tipo de caráter, novo comportamento, novos entretenimentos, novo envolvimento com a igreja. Se você deseja isso, se coloque de pé. E nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino número 502, Vaso Novo. Que seja a minha e a tua oração nessa manhã.